Olá a todos e todas. Na última sessão, trabalhamos propriamente o elemento dos princípios teológicos da fé luterana. Em que sentido, em que medida essa fé luterana estava em consonância com as críticas tardo-medievais e da primeira idade moderna a respeito da religião, e em que sentido constitui uma novidade quanto à interiorização da fé, a individualização dessa fé, a utilização da imprensa, né, que era uma invenção relativamente nova dentro do Ocidente europeu, né, e discutimos alguns dos pressupostos fundamentais para a compreensão da teologia luterana. Né. Fiquei também de dizer, né, da onde a teologia luterana tinha levantado o elemento da predestinação. Isso ela tira, encontrei aqui no Quentin Skinner, ela tira de Gabriel Biel, né, que foi propriamente um teólogo de 1410 a 1495, então nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, partindo ali do pressuposto ali da queda de Constantinopla como um marco de data, enfim, lembrando aí que foi em 1453 essa data, então o Biel está exatamente nesse momento, né? Então houve ali uma ligação direta, porque o Biel acabou sendo o professor dos caras que foram professores do, do Lutero, né? Então, nesse aspecto, o que esse Gabriel Biel defendia é que a predestinação eterna, né, que estava sendo defendida, né, ele estabelece o seguinte: Deus aparece como uma vontade onipotente e inescrutável, constantemente agindo no mundo de forma que aparenta ser arbitrária. Né? Sabendo que Deus é de infinito poder e majestade, mas também que sua sabedoria é insondável e incomensurável, se tentarmos louvá-lo com nossa razão, ele inevitavelmente haverá de transcender todas as nossas faculdades. Só podemos esperar conhecê-lo mediante a fé de Cristo, pois o conhecimento falha e a prova científica está fora da questão para nos proporcionar a compreensão de suas vias, das vias de Deus. Né? Então, é ele quem desenvolve essa teoria da predestinação, como este Deus é um ser aí onipotente, onisciente, eterno. Para ele, esse elemento do tempo ele não está colocado. E o ser humano não tem muito como atuar, porque a sua razão é muito limitada para conseguir atuar de uma maneira a reverter determinadas operações. Ele já está pré-determinado, já existe uma pré-determinação, a salvação ou não. Então, este ser humano, né, mediante a graça, mediante a obtenção dessa graça, ele poderia ter uma chave de salvação. Para o Lutero não é nem isso. Para o Lutero não há, né? O Lutero, ele, como eu comentei, ele não se limita a reproduzir as concepções tardo-medievais ou da primeira idade moderna, enfim, ele joga um elemento além, né? Porque o Lutero ele acredita que não há como você prever qualquer coisa, enfim, né? Os caminhos de Deus são inescrutáveis, é um pouco esse Deus é um transcendente criador e você não tem muito como trabalhar em relação a isso. Né? Bom, então, passando um pouco mais à frente, né, já discutimos bastante elementos dessa teologia propriamente luterana, né, vamos entrar um pouco no desenvolvimento e nas consequências do discurso luterano. Né? Então, em 1517, entramos nas 95 teses, que não foram fixadas na porta da igreja lá de Wittenberg. Né? Houve monges que até tentaram criar uma espécie de uma confluência entre as defesas de Lutero e a teologia
católica, o cardeal Caetano foi um deles, né, tentou, né, mas era impossível criar esse tipo de conciliação, era uma conciliação impraticável. Né? Então, alguns textos entre 17 e 20 marcam essa trajetória inconciliável de Lutero em relação à igreja. Né? A nobreza cristã da nação alemã é um deles, da liberdade do cristão e sobre a catividade babilonesa da igreja. São esses três textos, né, em que ele joga seus elementos. Né? Então, num deles ele critica propriamente esse elemento como é que fala? Dos sacerdotes não contraírem matrimônio, né? E essa questão dessa dessacralização do clero. O clero não é algo sacralizável, ele é humano, né? E como humano não tem como sacralizá-lo, né? Ele também estabelece a liberdade espiritual absoluta apenas pela fé, como a gente já trabalhou, tornando o ser humano livre do direito canônico, não precisa obedecer esse direito canônico. Em razão dessa série de críticas que Lutero tece, né, ele acaba em 1520 sendo excomungado pela igreja, né, a igreja católica. Em 1520, ele também queima a sua excomunhão, ele não queima apenas a sua excomunhão, ele queima uma série de textos e tratados que pretendiam entender ali a fé e os desígnios de Deus, sendo que Deus, como falamos muitas vezes, é inescrutável. Então, ele não queima apenas a sua excomunhão, né? Ele faz uma queima generalizada ali daqueles textos que se pretendiam compreender Deus, né? E o Lutero ele vai começar a também lecionar a sua teologia, né? E vejam, em 1522 ele traduz a Bíblia para o alemão. Né? Falei que já houve iniciativas em relação à tradução da Bíblia, mas 1522 é uma tradução que, inclusive, vai dar normativa para a gramatização do alemão. Vai ser o primeiro texto escrito em alemão, então ele vai dar umas normas sobre como se escreve em alemão. Né? Em 1522 também há uma rebelião de uma pequena nobreza, tá? Mas as forças do imperador e da igreja debelaram o levante e Lutero, como comentado, ele criticou esse levante. Mas Lutero vai ser propriamente muito mais agressivo com o levantamento que vai se dar em 1525, que é a tal da rebelião do homem comum, né? Uma revolta camponesa que rompia com o sistema consuetudinário, uma sociedade estamental. Né? Então, com base na leitura direta do Evangelho, ou seja, com base nesses pressupostos propriamente estabelecidos por Lutero, esse homem comum opera com aquilo que o Lutero mais rechaçava, que era a constatação da ordem vigente, uma vez que ele está constatando com um dos reinos, que é o reino mundano, que são os Zweinreiche, que ele fala, né? Então, esses camponeses, baseando-se em Lutero, rechaçam a ordem vigente. O Lutero tinha um temor em relação a isso. Né? Tanto é que ele escreve um panfleto chamado Contra as Hordas Ladras e Assassinas dos Camponeses. E neste panfleto ele fala o seguinte: este é o tempo do gládio, da cólera, e não o tempo da graça. Assim, caros senhores, livrai-nos, extermineis, e aqueles que têm poder, hajam, ferir, estrangular, secreto ou publicamente, e fazei-los lembrar-se, fazei-los, no caso, são os camponeses, de que não há nada mais virulento, daninho e diabólico do que um homem revoltado. Então, Lutero rechaça profundamente a revolta camponesa feita em seu nome. Né? Veja, aqui o Lutero age com um extremo conservador, mas a gente tem que
contestar um pouco esse extremo conservadorismo do Lutero, porque se nos anos 1520 ele faz isso, nos anos 1530 ele já revê essa posição, e como eu comentei, ele nunca tem uma abordagem política. O Lutero não se pretende a isso. Quem vai estabelecer abordagens mais políticas vão ser o Zwinglio e o Calvino. Mas os seus discípulos, sim, têm. O principal discípulo de Lutero que vai estabelecer essa abordagem mais política vai ser o Melanchthon. Melanchthon vai ser um estudioso do grego, um cara que vai se destacar ali, já com 22 anos ele já faz uma baita tradução do grego, enfim, né? E em Tópicos Comuns de Teologia, que é um texto que ele escreve, ele já estabelece um pouco o que seria o comportamento que o luterano deveria ter em relação a um eventual mau governo, ou a um eventual rei que fizesse com que, porque o mau governo é uma coisa um pouco mais da primeira escolástica, um eventual rei que o fizesse desobedecer os mandamentos divinos. Ele pode se recusar, e caso aquele rei fale, se você se recusar eu vou te matar, ele aceita de bom grado o seu destino, mas nunca se revoltar. Ele pode ter essa resistência, então, no máximo passiva, mas ele nunca pode se revoltar e juntar um grupo e se revoltar, né? Então, a resposta que deve ser colocada, no caso do regime querer matá-lo, é: portanto, eu digo, cabe ao cristão sofrer até mesmo a pior das mortes para que possa ter esperança, porque não quis praticar o mal. Então, admite-se uma resistência, mas essa resistência é de tipo individual, uma vez que desses dois reinos, um dos reinos é o mundano, o outro dos reinos é o de Cristo. Então, por aquele reino mundano estar violando o reino de Cristo, eu vou fazer uma resistência em obediência ao reino de Cristo, né? Que nesse aspecto é importante, muito mais importante que o reino mundano, de acordo com a teoria do Philippe de Melanchthon, né? Enfim, diante dessa série de elementos, diante, por exemplo, do fato de que Lutero foi excomungado, tirado da comunidade católica, enfim, ele vai ser perseguido pelo imperador Carlos V, e aí ele vai receber ali guarida pelo príncipe da Saxônia, muitos príncipes alemães, diante desse conflito entre imperador e príncipes, diante deste conflito entre unidade e, vamos dizer, universalidade e regionalização, estabelecida aqui pelo Paulo Freud. Enfim, ele vai receber guarida entre os príncipes alemães. A gente vê que é uma geografia mais a norte, né? Enquanto que o sul, França, tinha operado um acordo com a Igreja Católica em 1516, Espanha, extremamente católica, o sul da Alemanha mesmo, permanece católico, Itália nem se fala, né? A sede romana e tal, eles permanecem propriamente da questão católica. Muitos dos espaços ao norte da Europa, né? Zurique não é tanto, né? Mas principalmente o norte da Alemanha, a Inglaterra, né? Dinamarca, Suécia, você vai ter todo esse movimento protestante ganhando espaço, né? Então, a reforma vai se colocar, né, principalmente no campo luterano, no âmbito do norte da Alemanha e dos países escandinavos, tá? E essa ética religiosa luterana apresentava poucos atrativos para a burguesia, propriamente dito. A gente vai ver uma outra ética que vai apresentar mais, e aí isso dialoga diretamente com Max Weber, né? Mas, vejam, nessa época também aparece um outro personagem chamado Ulrico Zwinglio, que ele é ligado aos chamados protestantes radicais. Esses protestantes radicais, eles seriam, então, os personagens ligados aos anabatistas. Quem são os anabatistas? Os anabatistas, eles defendem, grosso modo, que, primeiro, o batismo tem que ser dado
numa situação de consciência do batizado. Ou seja, o batismo tem que ser operado quando a pessoa está adulta. Né? Não adianta batizar uma criança que não sabe, não tem a consciência de que está sendo batizada. Veja como há esse processo profundo da questão da introjeção da fé. Né? Então, esses radicais vão começar a desertar propriamente, né, o que são considerados radicais, começar a desertar propriamente do que é o luteranismo. Por quê? Para o Zwinglio, por exemplo, era importante esse elemento de um batismo mais adulto, ao passo em que para o Lutero não é. Para o Zwinglio havia uma defesa à questão da paz, e aí no Lutero esse elemento da paz, né, não está muito colocado, porque esse ser humano aí é muito inferior, e para o Zwinglio está colocada também a questão de não render ali, recusar-se a fazer o juramento de Estado, a ter essa relação com o Estado, o que para o Lutero é algo bastante complicado diante do reino humano. Né? Deu uma parada aqui, como esse vídeo tem parado, eu vou falar só até o Calvino e aí eu paro, porque eu tenho medo de que ele não esteja mais gravando. Tá? Então eu falo até o Calvino e depois eu faço um outro vídeo sobre reforma católica. Tá? Bom, então os Zwinglio e os anabatistas, eles vão começar a se estabelecer, eles vão construir uma quebra com o luteranismo, inclusive no campo, por exemplo, da comunidade, né, que Cristo estaria naquele espaço, enfim, para o Lutero, né, para um Lutério, por exemplo, na concepção eucarística, né, Cristo estaria naquele espaço. Para o Zwinglio, aquilo seria um sinal de que Cristo poderia estar lá, mas não necessariamente ele estava. Para o Lutero, não. Cristo estava naquele espaço, enfim. Né? Mas, a despeito do Zwinglio, né, o movimento anabatista ele foi perseguido, ele tentou se estabelecer de uma maneira mais forte, né? Entre 1529 e 1531, né? E só que daí ele foi enfrentado como tal, né? Essa ruptura anabatista foi enfrentada e grande parte dos seus membros fugiram e estabeleceram uma comunidade comunista distributiva na Moldávia, né? O Zwinglio foi morto nesse processo, enfim, mas aí isso é eliminado, né, como iniciativa. E por fim, gostaria de falar de João Calvino, né, que é um francês protestante. Com o João Calvino, há propriamente um processo de, digamos, de uma teocracia lá em Genebra. Tá? Então, ele, que era um francês, tentou até estabelecer esse processo de reforma na França, né? Ele vai estabelecer em Genebra a sua reforma. O conceito de vocação para o Calvino não é tão passivo como para Lutero. Né? O homem, para Calvino, é chamado para agir em nome da glória de Deus. Então, há um aspecto humanístico no Calvino, né? E, inclusive, a missão deste homem é fundar uma cidade dos santos, né? Há uma ênfase muito forte na questão da autonomia. A comunidade de fiéis tem que ser um modelo da nova sociedade política. Então, pro Calvino, se Lutero não tem propriamente uma teoria política, o Calvino tem uma e é extremamente teocrática, extremamente baseado nesse corpo de fiéis que deve ser um modelo para a comunidade propriamente política. Né? A igreja seria a coordenadora da vida em sociedade, então o eclesiástico é determinante sobre o cívico, né? E aí, né, claro, deve haver um respeito às leis, contanto que elas sejam movidas ali por um motor eclesiástico. Né? Então, a reforma propriamente calvinista, né, ela tem que ser entendida muito como uma ditadura de uma das mais repressivas.
né? Atividades como dançar, jogar carta, ir ao teatro, trabalhar ou divertir-se em dias santos constituíram crimes naquele espaço em Genebra, quando ele estabelece uma teocracia, né? Ele tenta estabelecer isso em 1536, não consegue, e aí depois ele consegue estabelecer isso em 1541, quando seus partidários tomam o poder lá em Genebra. E vai manter essa teocracia em Genebra de 1541 a 1564, né? Uma teocracia de tipo protestante, né? Calvinista protestante. Então, ele também reconhecia a predestinação, digamos, em parte, do Agostinho, né? Então, ele não está trabalhando no livre-arbítrio, embora ele ache que o ser humano tenha que operar na realidade, ele tem uma tese política, ele acha que há uma pré-determinação, né? Mas a questão do Calvino é que ele joga um elemento bastante afinado com uma sociedade de tipo capitalista. O capital, o crédito, os bancos, o grande comércio seriam desejados por Deus, né? E tão desejáveis como o salário de um trabalhador ou um aluguel de uma propriedade. Então ele aburguesa, ele cria uma moral burguesa, né? Claro que ele não pode ser lido apenas como um reflexo dessa moral burguesa, né? Mas o Calvino traz essa novidade que o próprio Lutero não tinha trabalhado. Aliás, um outro elemento que é muito importante colocar é que, em 1555, e com isso termino propriamente essa parte do luteranismo, zwinglio e calvinismo, deixo a parte da Inglaterra para depois, junto com a Reforma e Contra-Reforma, ou junto com a Reforma Católica. O luteranismo, em 1555, tem uma aceitação maior para a Paz de Augusta. O que foi a Paz de Augusta? A Paz de Augusta foi o estabelecimento de que o imperador ele permitia que cada principado, cada espaço do seu império pudesse ser devoto à religião que quisesse. Então haveria uma liberação. Qual era o objetivo da Paz de Augusta? Alcançar uma paz, realmente, né? Porque ele não queria mais que o império se embrenhasse em guerras civis. Então, a Paz de Augusto tinha como objetivo deixar a pacificação do império alemão, do império Habsburgo, de maneira geral e tudo. Mas o que acabou acontecendo foi o contrário. Na verdade, isso suscitou muitas guerras civis até o desenrolar de uma das últimas guerras religiosas da Europa, que foi a Guerra dos 30 Anos. Aliás, a partir da Guerra dos 30 Anos, inicia-se propriamente o Estado moderno europeu. Mas esse Estado moderno ele foi ensejado, então, nessa comunidade de fiéis. É muito contraditório, mas ele foi ensejado dentro desse contexto de uma comunidade de fiéis, né? Então, vou ler aqui um trecho do Paulo Prodi. Calvino abre em Genebra uma nova via, a mais difícil, mas que terá mais sucesso, embora entre seculares controvérsias, a via de uma colaboração orgânica no plano da paridade entre a estrutura eclesiástica e a estrutura civil. O magistrado público é encarregue de manter a disciplina externa, mas não pode intervir nos assuntos internos de fé da igreja, enquanto a igreja desempenha o papel de conselheiro moral do Estado. Exprime os sentimentos da comunidade, le cri du peuple, a fé do povo. Pensemos no tema da usura. E dita, de algum modo, os princípios da convivência social que os magistrados devem seguir em sua atividade concreta. Com isso, concluo essa segunda parte, vou dividir o vídeo em mais partes, dado o meu temor de que este vídeo foi interrompido, porque eu falo pra caramba, tá bom? Um abraço, até a próxima parte.